pessoal, então vamos aí gravar mais uma correção de exercício de biologia, né, claro. Dessa vez, continua a citologia, o exercício número 5, do dia 26 de abril. Dessa vez, a gente vai falar de transporte através de membrana. Eu pedi para vocês fazerem um mapa mental, né? Para quem não conhece, o mapa mental é esse aqui, você coloca o tema central do que você está estudando, nesse caso o transporte através de membrana, você coloca geralmente centralizado na página, onde você está fazendo o esquema, e puxa os conceitos mais importantes sobre esse tema. Então eu queria que vocês fizessem isso. Inclusive eu mandei uma página da internet para vocês lá, que tem esse mesmo esquema aqui, que é esse que a gente vai trabalhar em cima dele. Que eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês não só fazerem o mapa mental, mas também entenderem alguns conceitos que tem aqui. A gente, nesse caso aqui, a gente está estudando transporte de substâncias que entram e saem da célula, né? Aqui a gente tem representado a membrana celular, que é aquela camada mais de fora da célula, né? Vamos supor que isso aqui é uma célula. Essa parte mais de fora seria a membrana. E aí a gente está estudando agora como que os tipos de transporte de substâncias que tem para as substâncias entrarem dentro da célula ou saírem de dentro da célula. Então tem diferentes tipos de transporte através da membrana. Essas substâncias são diversas substâncias que são importantes para a célula realizar suas funções, e tem substâncias que são produzidas aqui dentro da célula que são muito importantes para o meio externo, que precisam sair, então precisa desse transporte entre a membrana. E a gente vai ver que tem dois tipos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo ele é dividido em três tipos e a gente vai falar de cada um deles. O ativo, ele é um só, né, o transporte ativo. Qual que é a diferença básica entre transporte ativo e transporte passivo? No transporte passivo, não há gasto de energia, é aquele que não há gasto de energia durante o processo. Ou seja, quando a substância, para a substância entrar ou sair da célula, dependendo da substância que a gente estiver estudando, não vai ter gasto de energia da célula. A célula produz uma substância que chama ATP. A ATP ela reflete, né, ela simboliza a energia que a célula gasta. É uma substância que ela gera energia para a célula. Se você não tem gasto de energia para fazer o transporte da substância, a gente vai chamar esse transporte de passivo. Se você tem gasto de energia para fazer o transporte, a gente vai chamar esse transporte de ativo. O transporte ativo é aquele que há gasto de energia. Passivo não há gasto de energia. Então, esse primeiro conceito aqui que colocou no esquema, vocês já entenderam o que é. Outra coisa que vocês precisam entender é que vai existir sempre um gradiente de transporte das substâncias. O gradiente é universal, vamos dizer assim, e aí a gente está falando de acordo com a quantidade da substância que tem fora e dentro da célula, o movimento dessa substância sempre vai ser de acordo com a quantidade que tem dentro e fora da célula. Se você, aí a gente vai chamar as soluções, né, onde a célula está, né, e aí vai configurar esse gradiente, a gente vai chamar essas soluções isotônicas, hipertônicas e hipotônicas. As soluções isotônicas é uma solução na qual a mesma quantidade de soluto, ou seja, da substância que você está observando, e solução está disponível dentro da célula e fora da célula. Né? Então, quando você tem a mesma quantidade de substância dentro e fora da célula, a gente vai chamar esse meio de isotônico. Quando você tem uma solução que contém mais soluto do que a célula é colocada nele, quando você tem mais substância fora da célula, a gente vai chamar esse meio de hipotônico, ou seja, tem mais substância fora da célula do que dentro da célula. E quando você tem mais substância dentro da célula e menos substância fora da célula, a gente vai chamar esse meio de meio hipertônico. Né? Então, solução hipertônica. Né? E isso vai julgar como que vai ocorrer o transporte dessas substâncias. As substâncias ela tende a sair do lugar onde tem mais substância para o lugar onde tem menos substância. Ou seja, se você tem mais de uma substância fora da célula e menos dela dentro da célula, ela tende a entrar dentro da célula. Se você tem menos substância mais substância dentro da célula e menos substância fora da célula, ela tende a sair da célula.
Isso no transporte passivo. No transporte ativo a gente vai ver que tem algumas regras que são diferentes e vai gastar energia justamente porque vai contra esse gradiente. A célula vai ter que gastar energia porque você está tirando a substância do gradiente natural dela, né? Porque ela tende a sair de onde tem menos para onde tem mais. Quando eu falo substância, estou falando sais minerais, cálcio, magnésio, ferro. Então, o transporte dessa substância vai depender se tem mais fora da célula ou menos fora da célula. Quais são os tipos de transporte passivo? A difusão simples, moléculas se movem do local com maior concentração para o local com menor concentração. Então, difusão simples, naquele mesmo gradiente que a gente falou. Se você tem uma menor concentração de determinada substância dentro da célula, as moléculas vão sair de fora da célula e entrar dentro da célula, através da membrana, né, sem a ajuda de proteína nenhuma e sem gasto de energia. Então, isso é difusão simples. Aqui a gente tem a difusão facilitada. É a mesma coisa, né? As moléculas elas se movem do local com maior concentração para o local com menor concentração da substância, só que vai utilizar uma proteína para auxiliar como carregador. Uma proteína que a gente fala de proteína transmembranária, né? Uma proteína que atravessa a membrana celular. Então, ela vai passar através, né, na difusão facilitada, essa substância ela vai passar através dessa proteína, né? A proteína vai facilitar essa passagem. Na difusão simples, a gente tem algumas moléculas de reconhecimento aqui que vai permitir a entrada e saída dela, mas não tem o auxílio dessa proteína. E um outro tipo de transporte passivo que tem é a osmose. A osmose ela é um pouco contrária das outras na questão do gradiente, mas porque aqui a gente não está falando do gradiente envolvendo o soluto, né, que é a substância. A gente está falando do solvente, a água. Né? Então, como é que acontece a passagem da água, né, da solução aquosa aqui pela membrana, a entrada e saída dela? O movimento do solvente, né, no caso essa solução aquosa, do meio menos concentrado, ele sempre vai sair de onde tem menos para o ambiente que tem mais da substância. Né? Então, ele vai sair do ambiente que tem menos da substância para o ambiente que tem mais da substância, para ajudar a dissolver a substância. Um exemplo disso aqui, que é clássico da gente ver, é quando você coloca, por exemplo, o sal no tomate. Né? Para quem nunca parou para observar isso, mas corta o tomate, coloca o sal nele lá, corta as fatias de tomate, coloca o sal nele, você vai ver que vai começar a liberar muita água. Por quê? Você colocou uma substância que não é uma substância elaborada, né? Um sal, vamos dizer assim, uma substância muito bruta, fora ali das células do tomate, e aí então aquele ambiente fora da célula está mais concentrado de soluto, né, de substância. Então a água, que é o solvente, ela vai sair de dentro da célula do tomate para fora, para dissolver o sal, vamos dizer assim. Né? Então ela vai sair de dentro da célula que tem mais água, como lá fora está cheio de sal, ela vai sair para dissolver o sal, né? E acaba liberando aquela água que está dentro do tomate. Né? Então esse transporte de água que tem lá na membrana da célula do tomate, nesse exemplo que eu dei, a gente vai chamar de osmose. E é um transporte que não tem gasto de energia, porque a água vai passar, né, livremente aqui na membrana e ele é a favor de um gradiente de concentração do solvente. Não é do gradiente de concentração do soluto, mas a favor do gradiente de concentração do solvente. De onde tem mais solvente para o lugar onde tem menos solvente. O soluto vai sair de onde tem mais para onde tem menos soluto. Né? Isso vai definir a entrada e saída dessas substâncias. Então esse é o transporte passivo, dividido em difusão simples, sem auxílio de proteína, osmose, que é a passagem da água de dentro para fora, e difusão facilitada com auxílio de proteína. Beleza? Agora aqui a gente tem um transporte passivo. Transporte ativo, desculpa. Como eu disse, ele tem gasto de energia. Possui proteínas de transporte que movem as moléculas contra o gradiente de concentração. Então aqui a gente sabia que a substância ela saía do meio que tinha mais substância para o meio que tinha menos. Aqui a substância, muitas das vezes, ela vai sair do meio que tem menos para o meio que tem mais. Um exemplo disso é a bomba de sódio e potássio. Aqui eu escrevi aqui para vocês entenderem um pouco mais, né, exemplificando a bomba de sódio e potássio. No meio extracelular possui uma concentração maior de sódio, enquanto no meio intracelular, né, isso normalmente. Então, fora da célula você vai ter mais sódio e dentro da célula você vai ter mais potássio. Para manter esse equilíbrio da célula, com a manutenção das concentrações, as proteínas ela tira o sódio de dentro da célula e manda ele para fora, porque lá fora tem que ter mais. Então, aqui a gente viu lá no transporte passivo, é que se lá fora tinha mais sódio,
naturalmente ele ia começar a entrar porque dentro da célula tinha menos. Só que a célula precisa desse equilíbrio, até para contração muscular, e isso a gente vai ver em outros conteúdos. Mas a célula precisa desse esse equilíbrio de sódio e potássio. Então, como você precisa de mais sódio sempre fora da célula, toda vez que há um excesso de sódio dentro da célula, uma proteína é ativada, né, uma proteína de membrana, há um gasto de energia para pegar esse sódio de dentro da célula e mandar ele para fora. Vamos pensar que isso aqui é uma célula, então tira o sódio, manda para fora. E o potássio, né, se você... E assim é o contrário para o potássio. Né? O potássio, se você precisa ter maior quantidade de potássio dentro da célula. Então, você tira o sódio para o potássio permanecer em maior quantidade dentro da célula. Então, a bomba de sódio e potássio ela faz essa movimentação dos íons de sódio e de potássio. Então, precisa ter mais potássio dentro da célula e menos menos sódio dentro da célula. Maior quantidade de sódio fora da célula. Então, se isso começar a entrar em desequilíbrio, é ativada a proteína, há gasto de energia, né, ATP, e aí a gente chama isso de transporte ativo, porque gastou energia para tirar o sódio de dentro da célula. Então, vou ler novamente. Né? Para manter o equilíbrio da célula, com a manutenção das concentrações, as proteínas realizam a captura de íons de sódio no citoplasma e os bombeiam para fora da célula, para manter maior número de sódio fora da célula. Por fora da célula, as proteínas realizam a captura de íons de potássio e bombeiam para dentro da célula. Né? Mesmo lá tendo menos do que lá fora, a gente precisa de mais potássio dentro da célula. Então, joga o potássio para dentro joga o potássio para dentro da célula. Né? Aqui, vamos fazer esse movimento aqui, ó. Segue o mouse. Joga o potássio para dentro da célula e joga o sódio para fora da célula. Mesmo que aqui tenha mais sódio do que aqui dentro. E mesmo que aqui tenha mais potássio do que aqui dentro. Porque o natural é que tenha que ter mais sódio aqui e mais potássio aqui. Então isso é um detalhe para algumas substâncias. E para fazer essa movimentação quanto o gradiente de concentração, que tende a ser do mais concentrado para o menos concentrado, quando tem que fazer essa direção contrária, há um gasto de energia, há o gasto de ATP e a gente vai chamar isso de transporte ativo. Beleza, galera? Eu sei que é muita coisa em pouco tempo, mas vocês revejam o vídeo, lê mais um pouco, refaçam, né? Complete o seu mapa mental se não ficou dessa forma. E qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Tranquilo? Um abração e até mais.